Vamos falar sobre quem é o dependente. A gente tá falando aqui, gente, sobre um relacionamento que é como se fosse a tampa e a panela, o dependente e o codependente. Na semana passada eu postei o vídeo do codependente, hoje eu vou falar do dependente. Quem é o dependente? O dependente é o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai. Muitas vezes o dependente tem um discurso ressentido, então ele fala, não, porque a minha mãe não me deixou fazer isso, porque minha mãe não me deixou fazer aquilo, ou porque eu queria tal coisa, minha mãe não deu, meu pai não deu, eu queria fazer essa faculdade, minha mãe não me apoiou e não sei o que, ou tá sempre ressentido, eu fiz esse monte de coisa, eu não tive o reconhecimento dos meus pais, eu trabalhei pro meu pai minha vida inteira, mas ele nunca me reconheceu, eu trabalhei pra minha mãe minha vida inteira, mas eles não me reconheceram, ou eles privilegiaram meu irmão, ou seja, ele tem um discurso de queixa. Então, num primeiro momento, quando você ouve o dependente, você pensa que falta algo para ele. Mas quando você convive com o dependente, você descobre que, na verdade, ele é o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, é, na verdade, mimado. Então, se você entender isso, nossa, já acorda assim, já desperta, já vai fazer outro sentido para você entender que, na verdade, o dependente é um mimado. O codependente não discerne isso porque ele quer suprir aquilo que falta no dependente. Então, ele quer acreditar que falta verdadeiramente algo e não que, na verdade, sobra algo, né? No sentido de que o dependente é um mimado. Então, o dependente ele vai ter uma fixação muito acentuada nas questões infantis. Alguns dependentes, num nível mais agravado, eles vão ser dependentes mesmo de álcool, de droga, que são, na verdade, fixações na fase oral. Ou seja, a droga faz com que a pessoa fuja da realidade, isso está relacionado à fase oral, a fase mais primitiva. Outros dependentes vão ter uma fixação oral também com comida, então quando ele não tem uma coisa de estar bebendo, de estar usando droga, ele come em excesso, ou ele tem uma fixação sexual, tem uma questão com sexo oral, de pedir sexo oral, tem uma questão de precisar do toque físico. O dependente, ele é dependente, então é aquela coisa assim, vamos ali comigo, não faz nada sozinho, para ir no médico você tem que ir junto, você tem que marcar, você tem que levar, senão ele não vai, para fazer qualquer coisa para ele, você tem que ir junto, você tem que marcar, porque é uma criança. Precisa estar perto. Aonde você vai? Vou lá. Eu vou lá com você. Porque tem que estar perto, é uma dependência, não faz nada sozinho. Então, em geral, o casal dependente codependente não faz nada sozinho, porque o dependente é dependente. Outra questão, o dependente é dependente financeiramente, geralmente da mãe. Então, com relação a dinheiro, você vai ver assim, o dependente, ele por ter uma questão de ressentimento muito grande, ele tem dívidas, sempre tem dívidas. E aí ele vai enrolando aquelas dívidas, nunca fala exatamente quanto que deve, o que que tá fazendo, não sei o que, e aí no último grau pagou. Aí você fala, apareceu o dinheiro? Aí o dependente dá uma... aí você vai descobrir quem pagou. A mãe. Então, geralmente, a mãe ou o pai tá sempre cobrindo o dependente no último momento. E o codependente fica louco, porque fala, você tem que fazer alguma coisa da vida e tudo mais. Porque o codependente depende da dependência do dependente. Então, o codependente fica bravo que o dependente recorre à mãe. Porque, na verdade, o codependente quer, não, você tem que depender de mim, não da sua mãe. Então, geralmente, essa questão financeira, o dependente vai sempre dar um gato, o dependente vai pagar as contas sempre atrasado. Por quê? Como ele, na verdade, acha que o mundo deve para ele não gosta de pagar conta. Então, ele tem um mecanismo inconsciente de esquece de pagar as contas. Quando você vai ver, tá tudo embolado e, olha, é uma enrolação gigante porque, na verdade, ele, no fundo, se ele pudesse, não pagava conta nenhuma, porque é o mundo que deve para ele. Ele não tem que pagar nada para ninguém. Outra questão importante do dependente é que ele geralmente fala, muitos relacionamentos, gente, eu já tratei tantas pessoas nessa situação que é o quê? O codependente vai lá e tem um negócio, então, sei lá, tem uma empresa, aí começa a namorar o dependente. Aí, o que a mulher codependente, bem-sucedida, com o seu negócio, tá lá com o seu carro? Aí, o que acontece? Vem o dependente e começa a dirigir o carro da codependente. E aí,
abre um negócio e aí o dependente vira gerente do negócio. Então, o dependente ele acaba sempre sendo absorvido, porque ele trabalhava no negócio da mãe, trabalhava no negócio do pai e agora ele vai trabalhar no negócio do codependente. Então, é muito comum você ver casais de codependente e dependente, onde o dependente é absorvido, vem para o escritório do codependente, vem para a empresa do codependente, vem para a loja, vem para gerenciar um negócio que a pessoa não tem habilidade para gerenciar. Isso causa uma série de problemas no negócio, porque daí as pessoas que já estavam naquela empresa olham e falam: gente, quem vocês estão querendo enganar de colocar essa pessoa de chefe aqui, por favor? Mas o codependente é tão desesperado para querer mostrar que não, que o dependente tá crescendo, que ele não percebe essas coisas e dá autonomia, dá cheque, dá cartão, dá carro, dá tudo na mão do dependente. Que mais que a gente pode falar do dependente? O dependente é muito birrento. Então, se o codependente resolve, ele começa a fazer terapia e fala: agora eu vou cuidar da minha vida. Aí o dependente fala: tá fazendo o seu projeto, agora você vai emagrecer, agora você tá comendo direito, agora... E aí o dependente fica bravo, sabe? E muitas vezes faz picuinha. Porque o dependente geralmente tem um histórico com irmãos. Porque preferia os meus irmãos, preferia minha irmã e não sei o quê. Então, o dependente, ele pode incidir em muitos casos de traição. Qualquer coisa que o codependente resolve ser um pouco mais autônomo e parar de mimar o dependente faz birra e faz uma traição, às vezes real, né? E às vezes só de conversinha, disso, daquilo, para provocar ciúmes. Por quê? Entenda que a movimentação do dependente é uma movimentação infantil, é uma criança birrenta, muitas vezes cruel. A criança tem esse traço de crueldade, o dependente também tem. Que o codependente fala: gente, como assim? Não acredito como é que você fez um negócio desse? Mas o dependente, na hora, ele é dominado por esse sentimento infantil de ciúmes, de raiva, e ele quebra coisas, ele dá show, ele coloca tudo a perder porque ele é infantilizado. O dependente geralmente não continua nada do que começa, porque na verdade ele tem vários planos e tudo mais, mas ele não tem a energia necessária para concluir aquilo, porque ele não paga preço. Tudo que custa muito esforço, o dependente fala: não sei, não era exatamente o que eu estava pensando, eu acho que não é esse curso que eu quero fazer, agora eu acho que eu quero fazer outro curso. E aí ele passa a vida inteira começando inúmeros cursos, porque ele não tem disciplina para suportar a frustração. A grande questão do dependente é que ele tem baixa tolerância à frustração, porque ele tem um infantil. Ele tem um emocional muito infantil, então ele não tolera frustração, faz birra mesmo, né? Se você olha a maneira como o dependente se move, você só falta ver o bico, assim, porque tem um emocional muito infantilizado. A dinâmica fica muito mais fácil a gente entender a dinâmica, tanto do dependente quanto do codependente, quando você percebe como é que é a dança dos dois, né? Porque um precisa do outro. O dependente precisa do codependente e o codependente precisa da dependência do dependente. Então, muitas vezes, o codependente acaba boicotando a autonomia do dependente porque precisa que ele dependa. Então, fala: você tem que fazer um curso. Aí o dependente começa a fazer. Aí o codependente fala: não, porque esse daí, sabe, você não tá indo bem, acho melhor você, por que você não continua? Faz o ano que vem, agora tá quarentena, faz o ano que vem. Ou seja, ele boicota a autonomia do dependente porque ele fala: se o dependente fica autônomo, ele não vai mais ficar comigo, porque ele só está comigo porque ele precisa de mim. Então, uma dinâmica muito costuradinha ali, e geralmente a mudança começa quando o codependente começa a fazer terapia. Porque o codependente tem uma condição um pouco maior de autonomia. Então ele começa a fazer terapia, e quando ele se firma, ele provoca que o dependente comece a se mover.